Olá, pessoal! Nesse vídeo do projeto Sabiá Laranjeira, vamos conversar um pouco sobre uma questão que é central dentro de muitas discussões sobre educação musical, que é: para que, afinal, música na escola? Obviamente, já adiantamos que essa é uma pergunta, felizmente, muito abrangente, e que pode abraçar diversas respostas e pontos de vista. Queremos mais propor, a partir dessa pergunta, outras reflexões pertinentes a respeito da educação musical e, talvez ainda, a respeito da presença da música em nossas vidas de maneira mais ampla. Assim, escolhemos 3 tópicos centrais que abordam perspectivas diferentes acerca do ensino de música, para expor algumas propostas e noções correntes acerca da questão que queremos aqui discutir: para que música na escola? Número 1. A música na escola pode proporcionar a possibilidade de experiências, descobertas e autodescobertas, e um modo mais plenamente humano de estar no mundo, o que pode incluir o desenvolvimento de competências como disciplina, foco e etc., mas vai bem além disso. Este é um aspecto interessante de se pensar, pois uma noção bastante comum que vemos ser reproduzida por pais, agentes da educação, mídias e etc., é a de que a vantagem, entre aspas, do ensino de música se daria pelo que ele pode agregar a outras competências ou áreas do conhecimento. Por exemplo, ao desenvolver o raciocínio lógico, a paciência, inteligência emocional, entre outros aspectos. Segundo a autora Teca Alencar de Brito, o pensamento de que o objetivo da música na escola poderia ser, em suas palavras, o de desenvolver o raciocínio matemático, acalmar os alunos agitados e animar os desanimados, entre outros, acaba por desconsiderar a potência do fazer musical nele mesmo, reduzindo-o a meio para outros fins. Em vez disso, a autora propõe que, dado que a música é um evento essencialmente humano, pode-se defender que, fazendo música, fortalecemos nosso modo humano de ser, vivenciando a nossa inteireza e tornando-nos mais plenos na integração natureza-cultura. Ou seja, o aprendizado e contato com a música teriam um valor por si mesmos, na medida em que nos tornariam mais plenamente humanos, sendo o desenvolvimento de competências como disciplina e rigor uma possível consequência desse aprendizado, e não propriamente sua finalidade. Podemos pensar, então, não valeria mais a pena, segundo essa ótica, conceber um dos objetivos da educação musical, não enquanto o desenvolvimento de certas competências visando a produtividade ou aplicações específicas, mas sim enquanto o possibilitar da formação de um saber que parta realmente das transformações singulares dos sujeitos e que efetivamente produza sentido para eles, podendo ter, aí sim, o desenvolvimento de competências e habilidades como consequência? Número 2. A música pode possibilitar novas formas das pessoas se conhecerem e se expressarem no mundo. É, de certa forma, costumeiro que se tenha uma visão do aprendizado da música, e da arte em geral, como talvez uma espécie de luxo, ou como uma atividade que serviria mais propriamente para distração ou entretenimento do que para o desenvolvimento de coisas mais profundas. É um pouco a partir dessas concepções que temos o estereótipo da aula de artes como a aula da bagunça, ou mesmo a proposição de que as disciplinas dessa área não seriam essenciais dentro da estrutura do ensino básico. Nesse sentido, podemos fazer o seguinte questionamento: mas não poderia ser a arte, e mais especificamente, a música, também uma forma de conhecimento e comunicação? Essa concepção da música enquanto, também, uma forma de conhecimento e linguagem, já foi trabalhada por diversos autores. O músico e professor britânico Keith Swanwick, por exemplo, expõe que a educação musical pode, em suas palavras, colaborar para que jovens e crianças compreendam a música como algo significativo na vida de pessoas e grupos, uma forma de interpretação do mundo e de expressão de valores, um espelho que reflete sistemas e redes culturais. De forma poética, o escritor uruguaio Eduardo Galeano, em seu texto A Função da Arte, número 1, também reflete essa dimensão da arte em geral, mas, por consequência, da música, enquanto algo que pode contribuir para a visão que construímos sobre o mundo, na medida em que pode redimensionar o nosso olhar sobre as coisas. Diz o seguinte: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Assim, para além de poder, eventualmente, se dar através de atividades divertidas e que proporcionem entretenimento, podemos considerar que o contato e a aprendizagem da música podem possibilitar consequências muito além de sensações tidas como mais imediatas ou passageiras, possibilitando, também, novas formas de ver e comunicar-se no mundo. Número 3. A educação musical pode alargar nossos horizontes culturais
ao propor o contato com músicas diversas daquelas a qual estamos habituados, ao mesmo tempo, podendo evitar impor juízos de valor, dominações simbólicas ou ideais missionários. Este é um tópico sobre o qual, também, muitos autores e autoras da área de educação musical já se debruçaram. Para as pesquisadoras Magda Pucci e Berenice de Almeida, por exemplo, o contato com diferentes culturas musicais pode abrir portas culturais e se transformar em um exercício de alteridade, estimulando a formação de cidadãos mais abertos a outras maneiras de viver. No entanto, como ressaltam autores como Luiz Ricardo Queiroz, tal reconhecimento da diversidade não deve ignorar que o panorama multicultural que vemos no Brasil é historicamente atravessado por diversas dominações e imposições simbólicas, como a subjugação dos saberes de tradição oral, aqueles da chamada cultura letrada, e estruturas como o racismo, o machismo, a desigualdade social, entre outros. Não só pode-se chamar a atenção para que não se ignorem tais dados sociais, mas também para, mais fundamentalmente, que haja esforço no sentido de contrapô-los e superá-los. Dessa forma, propomos que pode-se questionar sempre a pressuposição de valores como música boa e música ruim. Em vez disso, por que não estimular, por exemplo, que se busque entender cada tipo de música a partir do contexto cultural que lhe é próprio? Afinal, estilos musicais tão distintos como rap, funk, pop, música de concerto, sertanejo, MPB e jazz, por exemplo, são como são devido às dimensões culturais particulares que os engendram. Não faz sentido, portanto, julgar um estilo musical como bom ou ruim pelas lentes de outro. Obviamente, as pessoas inevitavelmente gostarão mais de certas músicas do que de outras. Porém, no contexto da sala de aula, é sempre relevante trabalhar a diversidade através da instigação do pensamento crítico, da alteridade e do diálogo. Por fim, como mencionamos no início, o intuito desse vídeo, antes de pretender oferecer uma resposta definitiva à questão "para que música na escola?", foi provocar algumas reflexões acerca de concepções correntes que vemos reproduzidas nas mídias, currículos, discursos de senso comum e afins, bem como apresentar algumas referências que podem conduzir a um maior aprofundamento na questão proposta. Paralelamente a esse vídeo, o projeto Sabiá Laranjeira apresenta, em outros vídeos, algumas propostas de atividades musicais que podem ser desenvolvidas em sala de aula em diferentes estágios do ensino básico. Além dessas propostas, existem muitas outras fontes que apresentam e reúnem diversas ideias de atividades que podem ser desenvolvidas em aula, como os livros Música na Escola, edição de 2010, Música na Educação Infantil e um jogo chamado Música, de Teca Alencar de Brito, o site Cantos da Floresta, desenvolvido por Magda Pucci e Berenice de Almeida, e os livros Educação Sonora e Ouvir Cantar, de Murray Schafer.